Henker que vive duas vezes. Capítulo 517. Warrior Corps 3. Os guerreiros meio-gigantes adquiriram com sucesso a grande conquista da morte de Deus. As conquistas dos meio-gigantes foram registradas no sistema da torre e serão amplamente compartilhadas por toda a torre. Alguns fatores gigantes foram retirados. O despertar foi fortalecido. Sua lenda cresceu. Sua lenda cresceu. Sua palavra-chave, luta, foi fortalecida. O corpo de guerreiros meio-gigante alcançou uma grande conquista chamada ressurreição. As conquistas do corpo de guerreiros serão entregues diretamente ao seu Deus. A reputação de está se espalhando. As conquistas do corpo de guerreiros foram registradas no sistema e receberam uma nova bênção. O sistema impulsionava o crescimento dos jogadores de acordo com as conquistas registradas. Então os jogadores tentavam alcançar níveis mais altos seguindo seus caminhos determinados, o que criava um ciclo de auto-reforço. Grandes conquistas como morte de Deus certamente teriam uma forte influência sobre os meios-gigantes, embora eles tivessem alcançado o resultado com a ajuda de centenas de buffs poderosos, equipamentos excelentes e uma consciência atenuada. Independentemente disso, a torre reconheceu suas conquistas e aplicou as recompensas apropriadas aos meios-gigantes, cujas habilidades começaram a se ajustar drasticamente para corresponder às suas conquistas. Suas janelas de status anteriormente vazias agora estavam sendo preenchidas com novos títulos e características. Foi um sinal de que as características de seus ancestrais há muito esquecidos estavam gradualmente despertando dentro deles. A sociedade piedosa menor que Dilmun maior que está em silêncio. A sociedade piedosa menor que Deva maior que está em silêncio. As sociedades piedosas de menor que Asgard maior que e menor que Olympus maior que expressam suas fortes preocupações. A sociedade piedosa menor que Malak maior que está olhando para os guerreiros meio-gigantes que começaram a ressurreição. A sociedade demoníaca, menor que Linfernal maior que, expressa sua satisfação com a criação de um forte aliado. A sociedade demoníaca, menor que Die Sect maior que, mostra grande admiração pelo progresso de você e de seus seguidores. A maioria dos deuses está reclamando veementemente da habilidade de conquista do corpo de guerreiros meio-gigante, ressurreição. Alguns deuses sentem uma forte preocupação com sua palavra-chave, lutar, por causa de sua compatibilidade com o corpo de guerreiros meio-gigantes. Eles estão preocupados porque o emparelhamento é bom demais. Vimalacitra olha para você e para o corpo de guerreiros com olhos cheios de felicidade. Cernunnos mostra um grande interesse em seu corpo de guerreiros. Os deuses e demônios exibiram reações diferentes, uma após a outra. Como sempre, os deuses pareciam ficar chocados quando a situação que os preocupava eventualmente ocorria e, pelo contrário, os demônios estavam gostando muito da situação perturbadora. Independentemente da preocupação ou prazer, era verdade que muitos demonstraram interesse crescente nos meios gigantes que estavam iniciando o seu processo de ressurreição. Um punhado de demônios está babando por seu corpo de guerreiros meio-gigante. Eles estão demonstrando um forte desejo de descobrir mais sobre a raça gigante esquecida através da observação deste processo. Os demônios tinham o hábito de desfrutar de algo que queriam, corrompendo. Foi por isso que a raça dos dragões nasceu e a razão pela qual Agares tinha uma obsessão louca por Yeon-Woo e Jeong-Woo. No entanto, Yeon-Woo levantou a cabeça e olhou para os olhos que olhavam para ele. Os poucos demônios que encontram seus olhos tropeçaram para trás surpresos. Um punhado de demônios que encontraram seus olhos viram a cabeça. Os demônios sempre buscavam uma chance de apunhalar os outros pelas costas, mas raramente tentavam seus atos dissimulados contra alguém mais forte, já que eram instintivamente subservientes aos fortes. Aqueles que evitavam o contato visual eram muito menos poderosos do que Yeon-Woo e não tiveram escolha a não ser virar a cabeça. Estou avisando a todos vocês. Yeon-Woo declarou, se você mostrar esses olhos gananciosos mais uma vez, eu os arrancarei um dia. Se isso é possível ou não, o tempo dirá. Não houve resposta. Mas Yeon-Woo achou que o silêncio era uma resposta aceitável. Alguns demônios caíram cautelosamente em silêncio. Farfalhar. Naquele momento, a floresta farfalhou e mais deuses do outro mundo apareceram. Eram monstros de aparência estranha que variavam de dezenas a centenas de metros de altura. De Deus, morte, dado, para, simples, carne, é sangue, matar, eles, todos. Eles expressaram hostilidade e surpresa pelo fato de um membro de escalão inferior deles ter sido morto. SSS. O estágio oculto flutuou muito quando eles liberaram seus poderes divinos. O céu pareceu quebrar e o chão virou, magma escaldante subindo à superfície. Porém, os meios gigantes não mostraram sinais de preocupação ou nervosismo. Eles são iguais ao outro. Eu vou lutar. Eu vou lutar. Ainda embriagados pela vitória que acabaram de provar. Os meios gigantes olharam para os deuses do outro mundo com olhos cheios de loucura. Então, com grandes sorrisos que exibiam seus incisivos, eles avançaram. Os deuses do outro mundo estavam em uma posição embaraçosamente estranha. Eles nunca pensaram que as criaturas que tratavam como brinquedos iriam atacá-los assim. No entanto, a perplexidade deles rapidamente se transformou em raiva. Eles iriam lembrar aos meios gigantes qual deles era superior. Rugido. Outra batalha se seguiu. Sua lenda, escrita pelos guerreiros meio-gigantes, está brilhando intensamente. Yeon-Woo sentiu uma onda de energia enchendo seu peito e saboreou o momento. Então,
Com uma expressão firme, Yon-Woo falou com os deuses e demônios que observavam o campo de batalha distraidamente. O que vocês estão fazendo? Não houve resposta. Vocês não deveriam começar a correr? Os rostos dos enviados que entenderam o significado das palavras de Yon-Woo endurecerão. Embora fosse verdade que o corpo de guerreiros meio gigantes ajudou a derrotar um deus do outro mundo, Valdebiche fez a maior parte do trabalho. O corpo de guerreiros tinha acabado de chegar no final, e era impossível esperar que eles lidassem com tantos deuses do outro mundo ao mesmo tempo. Yon-Woo estava insinuando que eles deveriam ajudar o corpo de guerreiros a acabar com os deuses do outro mundo. Infelizmente para os enviados, isso significava que eles não poderiam voltar atrás. Já que eles ajudaram a criar o corpo de guerreiros em primeiro lugar, não havia como os deuses do outro mundo deixarem suas sociedades em paz agora. E assim, no final. Fuck. Caramba. Apenas espere. Os enviados correram para a batalha enquanto amaldiçoavam Yon-Woo internamente. Bum, 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 uma explosão colorida se espalhou por todo o campo de batalha. Hahaha, nunca pensei que você estaria fazendo coisas que normalmente são feitas no mundo demoníaco. Quanto mais eu olho para você, mais eu te quero. Um dia, assumirei o controle de sua alma. Agares caiu na gargalhada enquanto olhava para o campo de batalha e depois para Yon-Woo. Mesmo que Yon-Woo tenha se tornado mais forte, ele não escondeu sua óbvia obsessão por ele. Na verdade, ele parecia estar ficando mais obsessivo. Depressa e tire Jeong-Woo da escuridão do Rei Negro ou como você chama. Dessa forma, posso ter as duas almas de vocês. Yon-Woo bufou como se não considerasse que valesse a pena responder às palavras de Agares. Pare de falar bobagem e entre em ação. Kikiki, você está se fazendo de difícil. Não foi particularmente assustador quando uma criança de 5 anos estava cuspindo palavras e risadas assim. Uau, uau, ao lado de Agares, Fenrir abanava o rabo descontroladamente e latia como se quisesse lembrar a todos de sua presença. Tudo bem, então veremos o que esse corpo pode fazer. Agares deu um passo à frente e gritou para o céu. Venha, meu exército. Assim que Agares disse essas palavras, o céu se abriu e centenas de meteoros varreram o céu e caíram no chão. Foi a surtida do rei demônio oriental, subordinado de Agares. Fenrir, que havia se transformado em um lobo gigante, estava escavando o chão com seus dentes ferozes expostos. Você recuperou com sucesso o território do caos rastejante. Scenario Quest, Proof of Gods and Kings IV, foi parcialmente atualizado. Abra a janela da missão para verificar o conteúdo atualizado. Missão de cenário, prova de deuses e reis IV. Descrição. Após sua declaração de se tornar o deus e rei da raça esquecida que perdeu seu orgulho ancestral e espírito de luta, você os tirou da ruína e completou sua exploração de todos os territórios. Você inspirou um sentimento de orgulho e realização entre o povo da raça esquecida. Enquanto isso, o Crawling Chaos, que tem uma relação hostil com você, percebeu sua existência e ordenou que os deuses do outro mundo interviessem. De agora em diante, todos os deuses do outro mundo neste palco oculto se moverão contra você e seus seguidores. Você tem a responsabilidade de proteger seus crentes do perigo. Você também tem o dever de trazer-lhes segurança e prosperidade. Assim, proteja seus seguidores daqueles que estão tentando atrapalhar. Além disso, construa um território sagrado para os seus crentes, onde eles possam se estabelecer e viver no futuro. Para fazer isso, você terá que expulsar o Crawling Chaos e os deuses do outro mundo, tomar seus territórios, ganhar independência e desenvolver suas terras e estruturas sagradas. Embora seja uma conquista difícil que nem mesmo os grandes ancestrais gigantes do passado conseguiram alcançar, se você tiver sucesso, criará uma grande lenda que ninguém poderá igualar. Limite de tempo. Condições. Conclua, prova do rei Yi. O detentor do título de Grande Guerreiro. O líder do meio gigante. Recompensas. 1. Fé do povo e dos crentes mais, níveis de recompensa variados de acordo com o nível de contribuição. 2. Símbolo do quarto rei. 3. Elmo do rei esqueleto. 4. Continuação na missão em cadeia, prova de Deus e rei V. Asterisco você completou com sucesso parte das condições da missão do cenário, prova de deuses e reis IV. Destrua mais territórios inimigos, estabeleça suas terras sagradas e construa um templo no centro de seus territórios para honrar e glorificar sua existência. Número de territórios atualmente ocupados, 1/7. Número de territórios sagrados estabelecidos e concluídos, 0/1. Yon-Woo verificou o conteúdo da janela de missão atualizada e sorriu levemente. Tudo parecia estar funcionando conforme planejado. O que diabos aconteceu? O GH, meu corpo dói muito. Toda essa destruição, fizemos tudo isso. Sem chance. Depois de fechar a janela da missão, Yon-Woo olhou para os meios gigantes que estavam sentados no chão. Eles estavam atordoados e exaustos, e parecia-lhes que suas ações anteriores tinham sido apenas um sonho. Eles nunca consideraram os territórios dos deuses do outro mundo como lugares aos quais poderiam acessar. Eles tinham certeza de que morreriam apenas se aproximando. Porém, quando olharam em volta, puderam ver que todo o território havia sido devastado. Os vestígios dos deuses do submundo, bem como a floresta assustadora, foram todos queimados. As vagas lembranças que eles tinham lhes diziam que tudo isso era obra deles.
A sensação de formigamento nas pontas dos dedos também parecia como se ainda estivessem segurando armas. Além das picaretas, eles nunca haviam segurado lâminas afiadas antes. Esta foi a primeira vez. No entanto, eles não desgostaram da sensação e, na verdade, sentiram-se revigorados e leves, como se um bloqueio de décadas tivesse sido afrouxado ou uma névoa densa tivesse sido dissipada. Suas emoções intensas faziam o mundo parecer completamente novo, e sua apatia avassaladora havia desaparecido, substituída por uma sensação de confiança. A esperança começou a crescer em seus corações à medida que crescia o sentimento de que poderiam alcançar coisas com as quais sempre sonharam. Obrigado, descendentes. Espíritos apareceram de repente e curvaram-se diante dos meios gigantes. Os meios gigantes sabiam instintivamente quem eram. Eles eram os seres que os meios gigantes sempre consideraram personagens fictícios de antigas histórias e contos transmitidos de geração em geração. Eles pensavam que esses ancestrais só haviam sido criados por adultos para confortá-los enquanto estavam reprimidos em uma jaula estreita. No entanto, através de Yon-Wu e Valdebiche, os meios gigantes perceberam que seus ancestrais realmente existiram. Embora inúmeras gerações tenham passado, esses espíritos ainda eram seus ancestrais. Agora que os ancestrais estavam mais próximos, eles seguraram as mãos dos seus descendentes. Graças a você, finalmente conseguimos descansar. No entanto, ainda temos um arrependimento. Esperamos que você possa encerrar e descansar nossos irmãos nos outros territórios. Farfalhar, mesmo na morte, as almas espirituais não podiam descansar em paz, pois ainda estavam sob a restrição do caos rastejante. Eles deixaram este último desejo enquanto se dispersavam no ar. Quando ficavam presos na floresta, seus rostos ficavam cheios de angústia ou desfigurados pelos gritos. No entanto, no final, eles finalmente conseguiram sorrir. O legado dos gigantes está sendo passado aos herdeiros de acordo com o procedimento adequado. As conquistas deixadas pelos ancestrais desde tempos imemoriais foram repassadas aos seus descendentes. A lenda foi fortalecida. A lenda foi fortalecida. O despertar abriu novas possibilidades para os meios gigantes. Partículas de luz permaneceram nos locais onde as almas dos gigantes ancestrais estavam e logo se espalharam pelos meios gigantes. Seus olhos brilhavam com luz e seus corpos, exaustos da batalha feroz, foram reenergizados. Rachadura, rachadura. Os sons de seus corpos se torcendo e quebrando acompanharam seu súbito surto de crescimento até que o mais alto deles tivesse 3 metros de altura. Seus ossos e músculos ficaram mais fortes e densos, e uma agressividade começou a emanar deles. Os meios gigantes tinham os genes dos gigantes originais. Mas desde que perderam a transcendência, entraram em colapso como raça. Porém, à medida que acumulavam conquistas, o potencial que estava adormecido ao longo das gerações explodiu, causando a transformação repentina. Talvez quanto mais territórios eles continuassem a retomar, mais almas libertassem e quanto mais intensas as lutas que enfrentassem, mais rápido seriam capazes de recuperar a sua verdadeira aparência de raça gigante. Parece que eles são úteis agora. Yon-Wu caiu na gargalhada ao olhar para seus devotos crentes. Ele segurava o fruto do bem e do mal em uma das mãos, e os olhos penetrantes dos guerreiros focaram nele. Como se tivessem concordado de antemão, todos se levantaram e se prostraram diante de Yon-Wu. Foi o mais alto nível de cortesia e respeito que eles poderiam demonstrar ao seu Deus e Rei. Os guerreiros gritaram em uníssono. Damos as boas-vindas ao nosso grande Deus. Damos as boas-vindas ao nosso grande Deus. Uma magnífica e poderosa onda de aura fluiu. Olhando para esta cena, Shannon murmurou como se estivesse frustrado. Ele conseguiu despertar os meios gigantes fazendo-os ter um acesso de raiva. Ele realmente é o Rei Temper.